Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. Mais um, mas é um número especial. Porquê? Vou explicar. Quem nos está a acompanhar a versão em vídeo já reparou que o nosso cenário está diferente, está mais vivo e é um aspecto que torna este episódio especial. Outra razão é porque estamos a iniciar a 4ª temporada e ao longo destas 4 temporadas, ou destas 3 que terminaram, fizemos mais de 60 episódios deste podcast. Registramos cerca de 2.000 downloads destas conversas e há pessoas em mais de 40 países a verem-nos. E, portanto, este é, de facto, um episódio especial. Especial também porque temos um convidado, como é habitual, o Roberto Martins. Roberto, muito obrigado por estar connosco. O Roberto é doutorado em Biologia Marinha e é investigador do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro. Muito obrigado por estar connosco. A sua especialidade, digamos assim, é a ecotoxicologia marinha. Nós já temos falado aqui deste tema, mas explique-nos lá o que é isto de ecotoxicologia marinha. Antes de mais, muito obrigado. Bom ano a todos. A ecotoxicologia marinha é uma disciplina da ciência que visa avaliar os efeitos de agentes químicos, outros tipos de estressores físicos que possam afetar organismos e, neste caso, a ecotoxicologia estuda ou versa os organismos que não seres humanos. E, portanto, o que nós estudamos e o que nós andamos à procura é de entender se os produtos químicos que estão a ser utilizados pelo ser humano podem ou não provocar efeitos no ecossistema, e, neste caso em particular, no ecossistema marinho. Portanto, a ação humana sobre o ecossistema marinho, não é? Exatamente. Sejam eles o normal da atividade humana, não é? Sejam, sei lá, descargas de água e outros produtos, seja poluição, seja direta ou indireta, não é? Nós, nesta disciplina, e sobretudo no CESAM, temos trabalhado com imensos químicos, de todo tipo de natureza que está a mencionar. Eu tenho trabalhado mais num tópico de novos aditivos, novos químicos que estão a ser desenvolvidos, mas efetivamente a ecotoxicologia mais clássica tem trabalhado sobretudo em moléculas recentes, moléculas que já estão a ser utilizadas em produtos do mercado, muitos deles em produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia, e que podem estar mais próximos ou não do ser humano. E a verdade é que sempre que utilizamos determinados produtos, materiais, eles têm que ser muitas vezes, eles têm o seu ciclo de vida e muitas vezes são descartados. E durante todas estas fases do seu ciclo de vida podem contactar com o ecossistema. E nesse sentido, estes agentes podem provocar efeitos. E nós andamos à procura de antecipar os efeitos que vão ser, que se podem esperar. Muitas vezes chegamos tarde, sim, porque esses produtos já estão na natureza e já estão a causar enormes impactos no ecossistema. Enfim, estamos no inverno, não é muita altura de ir para a praia, apesar daquelas pessoas todas que foram à praia no dia 1 e no dia de Natal. Por exemplo, os produtos que nós utilizamos, os protetores solares, é uma dessas razões para a poluição? Sem dúvida. Os protetores solares têm numerosos ingredientes, como a maior parte dos produtos que nós utilizamos no dia-a-dia, na área cosmética, e um deles são nanopartículas. Pequenos materiais que conferem propriedades, por exemplo, para proteger-nos da radiação ultravioleta. Sem dúvida nenhuma, quando nós colocamos esses produtos, eles vão entrar no ecossistema e sobretudo na água, porque nós muitas vezes até nos apercebemos que quando estão muitas pessoas na praia, vemos uma auréola, tipo uma gordurazinha em cima da água, e isso é um indício da libertação dos nossos produtos que utilizamos para nos protegermos. Naturalmente, tudo isto vai impactar tudo o que sejam bactérias, microalgas, pequenos invertebrados ou maiores, portanto, e
mais cedo ou mais tarde isto vai chegar E também ao ser peixes, humano. até os próprios Exatamente, peixes, não é? porque Depois se os peixes se entram alimentam, no circuito alimentar. nós vamos comer e, portanto, vai ter impacto. Portanto, há aqui toda uma cadência. A ecotoxicologia marinha não trabalha sozinha, nem as outras sub-áreas da ecotoxicologia. Sempre que nós prevemos este tipo de efeitos nos organismos vivos, e sobretudo se alguns deles são comestíveis, mais cedo ou mais tarde eles vão ter um impacto depois no ser humano. E acabamos por ter que esta relação de tentar, ok, se isto faz efeito num peixe, provavelmente depois vai ter impacto no ser humano. Porque há aqui fenómenos muitas vezes relacionados também com a bioacumulação, que é o fenómeno de acumularem-se determinadas moléculas dentro do organismo que depois vai acumular ainda mais, ou não, depende do tipo de químico, no ser humano. E, portanto, tudo isto está sempre relacionado. Nós não temos compartimentos na ciência, trabalhamos muitas vezes de forma multidisciplinar, que é o apanágio do CESAM, de trabalhar com diferentes sub-áreas da ciência para depois isto ter alguma relevância. Nós queremos que tenha sempre muita relevância para o ser humano. E mais à frente vamos falar precisamente dessa interação com outras áreas da sociedade e da economia. Mas ainda neste aspecto estávamos a falar, as pessoas muitas vezes não têm a consciência disso, pois não. Até, sei lá, comem uma bolacha, ok, e aquilo fica ali e depois vai para a água também, ou... Acha que é falta de literacia, se quiser, portanto, a falta de consciência do mal, do efeito daquilo que se faz? Eu creio que o ser humano, e até fruto do nosso... Eu não queria utilizar a palavra egocentrismo, mas nós pensamos muito em nós próprios, como humanidade. E esquecemos muitas vezes do impacto que a nossa atividade gera em tudo que nos rodeia, na natureza, nos ecossistemas, nos organismos, e os seres humanos, em particular, nas suas ações individuais, muitas vezes esquecem-se que o facto de, por exemplo, não fazerem a reciclagem, de não levarem o lixo que fazem nas praias, de não mandarem beatas pelas janelas das viaturas, todas estas pequenas ações são pequenas, mas têm efeitos, mas têm efeitos, porque vão ser acumuladas. E o efeito cumulativo, não é? Exatamente, porque somos 7 mil milhões de pessoas no planeta e, portanto, tudo isto de tantas pessoas gera impacto mais cedo ou mais tarde, e nós temos visto isto, sobretudo nas áreas de Recife, onde se acumulam muitos plásticos, etc. Portanto, e naturalmente não é a atividade do ser humano ali, é a atividade que está a acontecer em zonas altamente povoadas e altamente, portanto, com imensas atividades humanas que vão depois gerar resíduos que vão ter a áreas muito remotas do planeta. Nós vamos voltar ainda, vamos falar mais em específico da sua atividade, mas eu portanto, registrei que a sua licenciatura, lá para trás, foi no ensino de Biologia e Geologia. Nessa fase de ensino, essa fase pode ser aproveitada para aumentar a sensibilidade das pessoas, para sensibilizar as pessoas para estes efeitos que estávamos agora a falar. Sem dúvida. Ainda bem que toca nesse ponto, porque não é uma questão apenas de importância ou de orgulho ter feito uma licenciatura em ensino. É a sua relevância e o facto de me ajudar também a comunicar melhor com a sociedade. E isto é importantíssimo. Portanto, eu faço muitas... gostaria de fazer mais, mas também não temos assim tanto tempo quanto isso, de fazer várias atividades em escolas, atividades em feiras ou receber alunos nas nossas universidades para lhes explicar a importância dos nossos gestos. Portanto, não é só para dizer o que é que estão a fazer, a ciência, não. É para essa parte da sensibilização. Exatamente. Tenho tido vários pequenos projetos em que a ideia é promover mesmo a literacia científica. Portanto, este é o objetivo principal. Portanto, seja de maior respeito e consciencialização pela existência da biodiversidade, o que é esta questão da biodiversidade, porque é que nós devemos respeitar estes organismos, mas também, por outro lado, a consciencialização dos nossos atos, portanto, relacionados com pequenos gestos que nós depois vamos promover e aumentar a escala da contaminação que nós próprios geramos. E eu, quando me fez a pergunta anterior,
eu estava a dizer que, efetivamente, há muitas pessoas que já começam a ter esta consciência. Felizmente. Portanto, este temos investido muito nisto, portanto, o país e a Europa também, que é líder neste tipo de dinâmicas, as pessoas estão cada vez mais alertas desta necessidade de respeitarmos cada vez mais o ambiente e o caminho tem que ser este. Portanto, lentamente consciencializar as pessoas, e creio que este tipo de conversas também ajuda a fluidificar esta informação, a torná-la mais simples, e que as pessoas percebam que realmente que a investigação também existe e os investigadores também existem para ajudar a resolver os problemas da sociedade. Falaremos disso certamente mais tarde, claro. Mas esta ligação é muito importante. A minha formação em ensino foi exatamente estratégica para estar cada vez mais próximo da sociedade e das escolas em particular. E, portanto, quer dizer, o Roberto Martins, portanto, não está só no laboratório, não está só no terreno, vai mesmo às escolas e isso que estava essas atividades. Eu sou investigador, portanto a minha formação 95% do tempo está dentro. O core business é esse, claro. Mas procuro ter algum tempo de algum tipo de interação com escolas. Infelizmente não tanto quanto eu gostaria, mas procuro, e também eu e vários colegas meus têm procurado para visitar escolas e fazer algumas iniciativas junto de feiras para ajudar a fazer este tipo de pequenas ações. E essas idas às escolas são muito por vossa iniciativa ou são as próprias escolas que já pedem também? São escolas. Sim. São escolas. Lá está, já há alguma sensibilidade. Sim. A esmagadora maioria dos nossos contactos são escolas que nos pedem, que querem ou ter uma pequena formação ou que querem que, por exemplo, falemos uma pequena palestra sobre biodiversidade, poluição marinha, que são tópicos que eu tenho trabalhado, mas também o inverso também pode acontecer. Portanto, eu também tenho contactado escolas numa iniciativa que tive em 2022, creio eu, ou 23, em que visitei frequentemente escolas da região de Aveiro, tanto Aveiro e Vagos, em que levávamos jovens e crianças a uma praia, a um conjunto de praias da região para estudar a biodiversidade e ver a proliferação de uma espécie invasora, para que eles próprios tivessem esta consciência que aquilo era um verme marinho que nós estávamos a monitorizar, para que eles tivessem consciência que as nossas ações também depois têm este tipo de impacto na invasão de espécies que não eram espécies que estavam naquele local e que foram crescendo e foram-se multiplicando e proliferando, neste caso, num canal da Ria de Aveiro. O Roberto Martins, pelo que eu li, é um dos especialistas europeus em Lumbrineridae, é assim que se diz? Sim, era desse verme que estava a falar? Não estava a falar desse. Não estava a falar desse. Eu, durante o meu doutoramento, já foi, terminei o doutoramento em 2013, conjuntamente com os colegas, descobrimos 4 espécies novas para a ciência dessa família de verme marinho, que é uma prima de uma minhoca, digamos assim, marinha. Realmente parece mesmo uma minhoca, portanto, é assim relativamente pobre em termos de características, não é um organismo muito bonito. Qual é a dimensão? Depende, nós temos uns muito fininhos, portanto, relativamente compridos, que podem ter uns 4, 5 centímetros, há uns mais pequeninos e também há uns que podem até ter várias dezenas de centímetros, mas são pouco comuns esse tipo de lumbrinerídeos, que são então vermes marinhos. E sim, nessa altura, o facto de termos descoberto estas espécies novas para a ciência e eu ainda faço algumas contribuições nessa área da taxonomia, que é outra sub-área da biologia, mas que me dá um certo gosto. Portanto, eu continuo a fazer essa contribuição e colaboração com alguns colegas europeus para validar, por exemplo, a ocorrência desse tipo de organismos noutras áreas da Europa, portanto, de costas europeias. Estes lumbrinerídeos, foi assim que disse, não é? O nome português, digamos, sim. Vem deste latim que eu tentei dizer, lumbrineridae. Está corretíssimo. Pronto. Mas foram detectados aqui na costa portuguesa? Ou... Então, o meu doutoramento visou, portanto, estudar as comunidades de macrofauna bentónica, isto é, organismos que têm um pouquinho mais de 1 milímetro de diâmetro, até alguns milímetros de diâmetro, e que povoam toda a nossa costa portuguesa.
E o meu objetivo era estudar as comunidades destes organismos, Porquê é que é importante estudar essas comunidades? porque muitos destes organismos são a fonte de alimento, por exemplo, para peixe. Por exemplo, mas não só. Portugal era dos países, portanto, à data, estamos a falar finais da década 10, em que nós não tínhamos ainda feito esta inventariação. Portanto, os nossos parceiros espanhóis, franceses, irlandeses já o tinham concluído nos anos 70, 60, em alguns casos, e Portugal, muitas vezes no seu atraso científico, que temos tentado recuperar, não estamos no pelotão, mas estamos a fazer um excelente trabalho. Na piogada. Estamos a fazer um esforço para acompanhar a pedalada europeia. E nessa altura, portanto, Portugal não tinha essa inventariação feita. O que é importante para conhecermos, Claro. diagnosticarmos o que é que existe em termos de comunidades de organismos que povoam os sedimentos. Portanto, eu não estudei os organismos que vivem na coluna, mas sim a macrofauna bentónica, isto é, os organismos que vivem no sedimento, portanto, no fundo do mar. E nesse reconhecimento destes organismos, fomos detectando numerosos vermes marinhos, que nós chamamos do filo Polychaeta, mas também crustáceos, moluscos, etc. Equinodermes, que são ouriços, por exemplo. E no meio desses poliquetas, que são sempre, normalmente, tradicionalmente, os organismos mais comuns nestas regiões do fundo marinho, encontrei essa família de organismos dos tais lumbrinerídeos que eu não lhe conseguia dar um nome. Basicamente, era isso que estava a acontecer. Portanto, nós tínhamos chaves taxonómicas muito desatualizadas para a Península Ibérica, fruto do investimento espanhol nas suas próprias regiões, normalmente, quando não existia fontes específicas para a região portuguesa, temos sempre que utilizar as que estão mais próximas, normalmente Espanha, ou França, ou Inglaterra. E era estranho, porque eu não conseguia encaixar as características daqueles organismos que eram, de facto, muito diferentes. E para 4 destes organismos não encaixavam de todo. Eu contactei conjuntamente com os meus orientadores de doutoramento, um parceiro mexicano, este sim, especialista, sem dúvida, mundial em lumbrinerídeos, e contactei, fui ao México um mês e ele validou claramente: tens toda a razão, estes organismos são diferentes e tens aqui espécies novas para a ciência. Então, basicamente, fizemos o processo de batizar estes organismos. O processo de batizar é um processo complexo, não vamos a uma conservatória fazer. Portanto, temos que registar todas as características específicas com muito detalhe, e fizemos isso para as 4 espécies. Portanto, naturalmente, o facto de ter feito este processo não me dá aqui o título de especialista europeu, acaba-se depois por ter vários contactos com outros organismos, e foi daí que, portanto, alguns colegas me têm continuamente contactado para validar outros lumbrinerídeos, mas também outros poliquetas. Tenho trabalhado também com outros poliquetas, apesar disto já não ser o core business da ecotoxicologia, porque estamos a falar de 2 áreas diferentes. Uma coisa é a ecotoxicologia marinha, que eu tenho trabalhado, diria que a 99%, e aqui quase a taxonomia e a ecologia, que é quase como se fosse aqui assim um parente que eu gosto muito e que não quero nunca largar. E que nomes é que deram a essas espécies? Olha, o género é Lumbrineris, portanto temos 3 do género Lumbrineris, portanto os nomes das espécies têm sempre 2 partes. O género é o Lumbrineris, temos o Lumbrineris lusitanica, o Lumbrineris pinaster e o Lumbrineris luciliae. O lusitanica, como o próprio nome indica, é porque não é só porque era muito específico de Portugal, é porque chegámos à conclusão que este organismo não vivia só em Portugal, mas sim naquilo que nós chamamos a região ou a província biogeográfica lusitânica, que existe uma grande região que inclui Portugal, Espanha, ali a zona das ilhas, portanto, perto da Macaronésia, que é uma grande província que afeta aqui esta região. E nós concluímos, portanto, os diversos estudos que depois, subsequentes que eu fiz,
conjuntamente com outros colegas, demonstramos que efetivamente esta espécie vai até França. Portanto, ocorre até às costas de França. A Pinaster é uma espécie mais local e, portanto, isto depois tem a ver com características de algumas especificidades destes organismos. Luciliae, em homenagem à minha falecida mãe, que os meus orientadores permitiram que nós pudéssemos dar este nome. Depois tivemos também uma outra espécie, que essa sim é particularmente especial, que era a Gallardoneris, que nós achávamos que era uma espécie que estava a ser descrita pela primeira vez para a ciência e assim o registámos. Mais recentemente, há coisa de 2 ou 3 anos, houve outros especialistas que chegaram à conclusão que houve uma espécie de uma pequena confusão, portanto já havia esta espécie registada no Mediterrâneo. E então fez-se uma fusão dos nomes. Portanto, efetivamente, o género não estava reportado para todo o Atlântico. Portanto, nós nem sequer ainda tínhamos nenhum registro no Atlântico e era inacreditável porque aquela espécie é muito típica, portanto, é muito peculiar. É muito fácil de identificar e os colegas então decidiram aproveitar o Gallardoneris e em vez de mantermos o nome que eu tinha-lhe dado, que era Gallardoneris ibérica, porque nós sabíamos que estava registada, era fácil de encontrar em Portugal e Espanha, agora chama-se Gallardoneris nonatoi, porque há uns 60 anos uma colega já tinha encontrado uma espécie que lhe chamou Lumbrineris nonatoi, só que ela não era Lumbrineris, agora é Gallardoneris porque é muito peculiar. Portanto, isto são coisas muito... A taxonomia é muito dinâmica e tem... É uma área bastante interessante, não é? Sim. O Roberto diz, como é que registram isso? É registado onde? Não é numa conservatória, como disse? E quem é que aceita, digamos assim? Então, isto é um processo científico. É publicado. Portanto, nós registramos o trabalho sob forma de um artigo. Portanto, fazemos um artigo científico sobre isto. E explicamos porque é que nós acreditamos que aquela espécie é aquele organismo, aquele conjunto de organismos, portanto não pode ser apenas um, tem que ser vários, para nós podermos atestar que é efetivamente uma espécie nova. Além disso, temos que depositar organismos em museus, portanto têm que ser coleções acreditadas, em que nós podemos depositar, por exemplo, nós temos estes nossos organismos foram depositados no Museu de História Natural de França, de Paris, peço desculpa, no de Madrid e em Lisboa também. Não me recordo se depositámos noutra coleção, isto para dar maior credibilidade, que efetivamente nós confiamos, e o que é que pode acontecer? Um colega qualquer pode solicitar ao museu estes espécimes que poderá, se entender, validar estas características e naturalmente muitas vezes o que acontece é que nós próprios temos dúvidas naquela espécie em particular e então pedimos emprestado estes organismos e efetivamente portanto, no caso da Gallardoneris nonatoi terá sido um processo similar em que os colegas, portanto, para ter certeza que a espécie já existia, só que estava mal batizada, mal identificada, terá sido certamente um processo de empréstimo. Depois nós fazemos a publicação científica, que tem que ser validada por pares. Essas pessoas depois podem, portanto, atestar que efetivamente estes organismos são novas espécies e a partir desse momento a comunidade científica, a partir do momento que está publicado, reconhece, aceita que está. Portanto, pode acontecer que algum colega a seguir pode-se dizer não, vocês não têm razão e pode haver aqui uma espécie de uma disputa. Assim, não é? Mas a ciência é mesmo assim, sim, é muito dinâmico, sim. Já dizia, acho que era o Einstein, que dizia que uma descoberta científica só é de facto se puder ser contestada, se puder ser depois verificada. Exatamente. Não é? Muito bem, o nosso tempo está a correr, mas nós temos aqui a conversa foi-se desviando porque eu queria falar de uma área que também que é fulcral para o Roberto Martins, que é o biofouling, a bioincrustação, é assim que se diz, não é? Que depois vai ter ligações à engenharia, não sei. Está tudo conectado. Está tudo, não é? Estamos a falar da incrustação de organismos, por exemplo, nos cascos de navios? Exatamente. Quando terminei o doutoramento na ecologia marinha, estávamos a passar por um período mais complexo.
da Troika e não havia, portanto, tantas oportunidades de trabalho, e eu tive que pensar em novos meios de subsistência, verdade, em termos científicos. E durante esse processo, e sobretudo durante o doutoramento, ajudei a cofundar uma empresa que se dedicava ao desenvolvimento de nanomateriais especificamente para combater os problemas da corrosão. E durante esse processo a empresa também foi convidada para começar a desenvolver aditivos para a bioincrustação. E esta bioincrustação é um fenómeno que afeta tudo o que seja navios, tudo o que seja estruturas que estejam imersas em água, e os navios em particular são, portanto, desafiados a combater esta ação que é feita pela adesão destes organismos, que todos nós os conhecemos. Se nós formos a uma marina, por exemplo, nós conseguimos ver, sobretudo em baixa mar, que pequenas embarcações, ou até os navios grandes, têm uma película de organismos, muitas vezes que nós conseguimos identificar mexilhões, mas também podem ser aqueles organismos verdes que normalmente são macroalgas. Tem também poliquetas, vários tipos de organismos que vão crescendo. Portanto, isto é uma sucessão de comunidades, sempre aqui a ecologia a trabalhar comigo. E esta sucessão de organismos, que no início são só bactérias, depois são microalgas, depois são esporos, depois começam a crescer, começam-se a multiplicar e fazem um problema enorme para a deslocação das embarcações. Por um lado, afetam a dinâmica, assim, da deslocação, e por outro lado também a corrosão dos materiais, não é? Exatamente. Portanto, aqui a combinação das duas coisas, porque a atividade biológica provoca, portanto, a produção de moléculas que são normalmente muito agressivas para as estruturas metálicas dos navios. Mas eu estou a falar muito aqui de embarcações, mas também poderia falar de qualquer tipo de estrutura que esteja mais fixa, como por exemplo as estruturas offshore, por exemplo, onde temos as pás eólicas para a produção de energia, qualquer estrutura de aquacultura, tudo o que sejam estruturas marítimas construídas pelo homem, que possam, portanto, de facto são estruturas marítimas que não deviam lá estar, mas é o que uma invasão, a invasão do homem, mas nós temos que nos proteger e, portanto, esta proteção é necessário desenvolver tintas para combater, portanto, este tipo de crescimento que muitas vezes torna-se um crescimento exponencial e vai afetar a atividade normal destas infraestruturas. E, portanto, se afeta o homem, tem que desenvolver outro tipo de estratégias para impedir que elas cresçam tanto ou não cresçam de todo. Portanto, e basicamente é isso que é a bioincrustação marinha. E daí a ligação à engenharia de materiais. Exatamente. Não é? Sim. Quando durante esta narrativa que eu estava aqui a explicar, fundámos a tal empresa, uma empresa portuguesa, portanto neste momento é uma ex-spin-off da universidade, a empresa chama-se Small Matec, mas também em parceria com outros colegas do Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro, o CISECO, nomeadamente o colega João Tedinho, nós acabámos por descobrir que havia aqui um filão para explorar em termos de aditivos que possam conferir as tais propriedades anti-corrosão, como disse bem, e também as anti-bioincrustação. Isto porquê? Porque sem serem prejudiciais para os organismos. Exatamente. Não é? Portanto, tentar desenvolver tecnologias, portanto, para quem é os engenheiros e quem trabalha nesta área de materiais, normalmente pretende desenvolver coisas que sejam eficientes, que combatam com sucesso, que sejam duradouras, e a minha entrada aqui na equação foi para lhes dizer, atenção, é importante que isto tenha propriedades que sejam amigas do ambiente. Certo. Portanto, que tudo bem que tenham que ser eficientes, tudo bem que tenham que combater e ser cuidadosamente desenhadas, mas também têm que ser desenhadas no sentido de não conferir propriedades que sejam maléficas para o próprio ecossistema, e nesse sentido estas propriedades que nós estamos aqui a fomentar é que faça tudo o que é necessário, mas
proteja o ecossistema. Naturalmente, isto não significa que esteja a dizer que nós não vamos aniquilar, por exemplo, os organismos que fazem a bioincrustação. Esses são os organismos que nós chamamos de organismos-alvo, que se deseja que sejam, portanto, se não forem mortos, que sejam repelidos. Portanto, nós podemos... Eu estava a pensar nesse termo, repelente. De repelente, portanto, nós não precisamos de os matar, literalmente. Basta repelir. Tudo o resto, que é os organismos não-alvo, portanto, que são os organismos que vivem na coluna d'água, ou que estão os da macrofauna bentónica, por exemplo, que vivem no sedimento ou interagem com o sedimento, não queremos que tenham um impacto nestes organismos. E, portanto, temos que ver sempre isto na perspectiva da eficácia contra estes organismos-alvo e na proteção de todos os outros organismos que nós não queremos que sejam aniquilados. E isto é um dos objetivos da ecotoxicologia marinha e um dos objetivos da minha carreira científica que tenho feito enquanto investigador nesta área. E a investigação é sempre, para a investigação é sempre fundamental o financiamento e os projetos. Eu tinha aqui referência, já não temos muito tempo, mas ainda vamos falar de alguns dos projetos onde está envolvido. Um deles poderá ser o Next Gen Code, por exemplo, que é coordenador deste projeto, não é? Sim. É um projeto europeu? Não, esse é um projeto nacional. Portanto, nós temos dois projetos em que eu sou coordenador, o Safer Code, que é um projeto europeu, e a versão portuguesa, vamos lhe chamar assim, que é o Next Gen Code. Eles são projetos basicamente irmãos, uma vez que o Safer Code é um projeto grande europeu que visa o intercâmbio de pessoas e de conhecimento, em que basicamente nós visitamos instalações, normalmente indústria, também podemos visitar universidades, mas estes projetos estão desenhados... Estão muito ligados à sociedade, à economia. À economia, portanto, envolve empresas, envolve obrigatoriamente, é uma tipologia de projetos que obrigatoriamente tem que envolver empresas e obriga-nos, nós, a academia, sair da nossa zona de conforto, ir à indústria, perceber quais são os seus problemas e também beber do conhecimento mais empírico deles para podermos desenhar novas soluções e novos trabalhos. Portanto, basicamente, este é o projeto europeu. O projeto nacional é basicamente o braço científico deste projeto de interação, de intercâmbio europeu. E no projeto Next Gen Code, tanto num como no outro, o que nós estamos a fazer é desenvolver uma nova geração de tintas que nós pretendemos que sejam eficientes para as funções que pretendemos, sejam elas anticorrosivas ou anti-incrustantes, mas também outro tipo de tintas que estamos a proteger, por exemplo, estruturas sei lá, da área da cultura, que também, portanto, não são tão exigentes em termos de propriedades. E o que nós queremos é que no final do seu ciclo de vida, do seu serviço, portanto, depois de terem desempenhado a sua função, a proteger, por exemplo, uma embarcação ou um avião, o que pretendemos é que essa tinta possa ter um mecanismo que venha a ser biodegradável ou degradável. Portanto, nós aqui seremos flexíveis àquilo que for possível de desenhar e que, ao mesmo tempo, naqueles resíduos que vamos gerar, não os tratemos como resíduos, mas sim que os possamos reaproveitar para uma segunda vida. Portanto, economia circular. Exatamente. Portanto, estamos aqui a introduzir o conceito de circularidade numa área que é classicamente pouco passível de ter circularidade, porque as tintas normalmente o que acontece, depois de serem decapadas, são colocadas em aterros ou são incineradas. Sim. Raramente são recicladas. E o que nós queremos tentar fazer aqui é um processo de reciclagem, que seja, por exemplo, uma ideia bastante arrojada que nós queremos tentar implementar, que é utilizá-la quase como fosse uma base de alimentação para insetos. Portanto, já cá tivemos um colega que vos falou sobre os insetos, o Diogo Cardoso, conjuntamente com a Susana Loureiro, em que nós iremos tentar fazer um trabalho em que eles possam, os insetos, as larvas dos insetos, possam alimentar-se a partir destas tintas. Se vamos conseguir ou não, não faço ideia. Mas estamos a tentar. É isso. Portanto, nos dois projetos estamos a trabalhar nisso e depois haverá outras coisas que vamos tentar desenvolver. Portanto, tentar queimar a tinta para depois gerar novos aditivos para serem reutilizados outra vez noutras tintas. Portanto, há aqui uma série de mecanismos que estamos a tentar, portanto, que temos planeados e que vamos fazer isto nos próximos 3 anos. E, portanto, com ligação
à indústria, por exemplo, à indústria química, de produção de tintas? Sim, nestes 2 projetos temos total conexão com 2 empresas de tintas da República Checa, a empresa Simpo e a empresa Colorlac. Também temos uma empresa de poliuretano expandido da Polónia e a empresa portuguesa Smolmatec, que desenvolve os nanoaditivos para melhorar as propriedades destas tintas. E, portanto, aqui os nanoaditivos, na verdade, são as tais estruturas em que nós pretendemos basicamente armazenar pequenas moléculas que têm propriedades ativas com aquela propriedade que nós desejamos conferir à tinta e basicamente são encapsuladas, a gente chama-lhe imobilizadas, nessas tais nanoestruturas que têm uma dimensão 1 milhão de vezes inferior ao diâmetro do cabelo, portanto são pequenas estruturas de facto muito, muito pequenas e que são depois utilizadas em tintas. Essas tintas são depois melhoradas com este tipo de materiais e queremos que eles tenham maior eficiência, maior durabilidade e agora também maior biodegradabilidade, se for possível. Muito bem. Roberto Martins, em 2 minutos vamos falar do Nanobioscudo, que é um outro projeto. O que é esse projeto? Este projeto está muito conectado àquilo que me perguntou sobre a bioincrustação marinho. Portanto, este nanobioscudo é exatamente o mesmo princípio dos nanomateriais, em que basicamente estamos a encapsular dentro de estruturas nanomateriais que já conhecemos, que já validámos várias vezes em diferentes projetos, e queremos utilizar moléculas que são inspiradas na natureza, portanto aqui é o bio sempre connosco, de forma a que estas moléculas que nós sabemos que têm alguma eficiência, uma boa eficiência contra a incrustação biológica, vamos imobilizá-las em nanomateriais que já estão conhecidos, mas também queremos trabalhar com materiais que são retirados da natureza, portanto estamos, por exemplo, a considerar a utilização de pequenos organismos fotossintéticos, que são diatomáceas, em que lhes estamos basicamente a extrair o seu conteúdo e utilizamos estas estruturas de silício para imobilizar estas moléculas inspiradas na natureza e conferir novas propriedades e propriedades mais bioinspiradas na natureza às tintas marítimas. Portanto, basicamente, as tintas vão ser modificadas com estes aditivos, vão ser melhoradas e depois vamos testá-las ao longo. Portanto, vamos pintar algumas estruturas, vamos imergir em água e nos próximos mais de 2 anos, o projeto já fez 1 ano, portanto vamos ter mais de 2 anos para validar esta nossa ideia. É europeu este projeto? Não, é um projeto de copromoção liderado pela empresa também Smolmatec, em que envolve a Universidade de Aveiro, o CIMAR e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Só para uma referência já falou das empresas espanholas, nomeadamente, e romenas, e etc. Há uma parceria com a Tecnoambiente no Golfo da Biscaia, não é? Sim, foi buscar tudo. Também fiz a minha investigação. Então, a Tecnoambiente tem sido um parceiro bastante recente com quem estou a colaborar no âmbito de prestações de serviço. Aqui não são projetos, são prestações de serviço a nossa ligação com a sociedade. Portanto, nós, enquanto universidades, temos muitas vezes que responder a desafios e necessidades, por exemplo, da indústria. A Tecnoambiente é uma empresa prestadora de serviços na área da consultoria ambiental. Basicamente, eles participam em projetos ou fazem mesmo atividades em que vão com navios buscar amostras, mais uma vez, de macrofauna bentónica. E aí a minha ligação ao meu doutoramento, em que eu tenho tido a oportunidade de, muito recentemente, voltar a fazer a identificação, que é uma coisa que eu muito gosto, que já não fazia há muito tempo, e eles portanto, encomendaram-nos serviços nesta área para identificar organismos de macrofauna bentónica, e esta é a minha relação com a Tecnoambiente, que também nos encomendou recentemente serviços na área da ecotoxicologia marinha. Portanto, eles basicamente tinham amostras de cimento contaminado e queriam saber se esse cimento tinha toxicidade, se tinha algum efeito para os organismos marinhos, e nós fizemos alguns testes no nosso laboratório e mandámos-lhe os resultados. Muito bem. Roberto Martins, muito obrigado por esta conversa interessante. Continuação de um bom ano e que venham novos projetos e novos êxitos. E obrigado por estar connosco, também obrigado a si que nos acompanhou. Este episódio está disponível nas redes sociais de podcast e também esta versão vídeo no YouTube. Para a semana aqui estaremos com outro tema para falar de ciência.